Então vamos lá, gente. Olha só, a gente vai começar esse podcast falando um pouquinho, né, da sua trajetória, Beatriz. Conta para nós aí como é que você entrou na PNL, na neurosemântica, como é que foi sua história aí nessa questão dos treinamentos. Hoje você é uma das que mais entrega treinamentos da neurosemântica no Brasil, olha só, né? E a gente quer saber um pouquinho mais disso. Você quer versão curta ou longa? A que você achar mais interessante, pode contar para a gente. É que eu conheci a PNL quando o Laí Ribeiro começou, ele conheceu a PNL nos Estados Unidos e ele começou a fazer umas palestras, escrever uns livrinhos sobre. Então eu conheci PNL aí, né? E eu conheci mais profundamente a PNL depois em treinamentos, né? Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal e conheci a PNL. E tive a oportunidade de passar por uma ressignificação. O exercício que fizeram comigo foi do reimprint, que para mim é um dos top 10 da PNL, né? E quando eu me livrei de um trauma terrível que eu tinha, e eu nem sabia de onde vinha. Imagine, eu era na época gerente da Caixa Econômica Federal. Quando um cliente chegava na minha frente, nervoso, gritando, eu começava a chorar e saía de cena. E eu não tinha ideia de onde vinha, o que detonava. Quer dizer, o gatilho, hoje a gente sabe, o gatilho era alguém chegar na minha frente gritando. E de onde vinha isso? Lá da minha infância. Então, naquele evento, eu estava num treinamento de vários instrutores da Caixa Econômica e o cara trabalhava com PNL, ele ofereceu e eu não deixo passar oportunidades, né? E eu fui lá e vivi a experiência e resolvi um problema que eu não sabia nem de onde vinha. Olha que interessante. E daí, quando eu soube que isso era PNL, na época eu estava com uns 30 anos. Quando eu soube que isso era PNL, eu falei, eu quero mais desse negócio. Então, eu comecei, assim, curso de introdução à PNL. Aqui para o Mato Grosso quase não tinha, né? Então, curso de introdução, barará. E eu passei por alguns cursos com a PNL clássica e eu tinha bastante dificuldade de aplicação dos exercícios. Então, quando o Jairo, em 2014, trouxe a neurosemântica, me chamou para ir para o Rio fazer o AGP, e eu fui lá e eu falei, cara, isso é muito fácil para aplicar. Ele falou, isso é neurosemântica. Eu falei, eu quero mais disso. Foi aí que eu fiz, logo em seguida, né, a formação de trainer com o Michael Hall, que terminou no dia 2 de agosto de 2014. Me tornei trainer. Eu estava lá. E em 2000, você estava lá, e vários outros colegas queridos, né, que estamos juntos até hoje. E na época, o Jairo nos estimulou muito a já começar a ministrar o AGP. Então, em 2014 mesmo, eu fiz 2 turmas de AGP. Tremenda inteira, né? Os 2 primeiros, um eu fiz com o Jairo e outro eu fiz com o Rodrigo Santiago, aquele querido. Sim. Eu trouxe eles aqui para Cuiabá para ministrar treinamento. Eu lembro que em janeiro eu já estava fazendo uma turma sozinha, eu tremia mais que vara verde. A hora que eu fui fazer o exercício do dragão lá, meu Deus, só Deus e eu sabemos como era o meu estado interno. Falando em emoções. E eu sei que a gente, o que eu aprendi com isso, se você não se joga, se você não vai e não faz, você nunca fará. Que é o que o metaprograma perfeccionismo faz, nos impede de fazer. Se a gente espera estar pronto, completo, a gente não faz. Então, assim, você tem que ir com o que você tem. Você vai fazer o seu melhor e dá tudo certo. Então, em 2015 ainda, eu fiz
com o David, apesar de eu já ter Practitioner e Master, eu fiz o Meta PNL Practitioner e Meta PNL Master com o David ali no Rio também. Então, eu fiz com o David num mês, eu não me lembro, Cris, quando que foi? Você lembra, Cristiano? O Practitioner? Master. O Practitioner 2015 e o Master 2016. Tá, o Practitioner foi o quê? Em março, abril, por aí? Janeiro. Janeiro? Eu não lembro o mês. O que eu sei é que eu fiz o Practitioner, peguei a apostila, vim para Cuiabá, falei, vamos lá, vamos começar esse negócio. E tremendo, claro, tremendo muito. Tinha práticas que eu nunca tinha feito. Então, eu aprendi muito fazendo, aplicando com meus alunos, né? Lógico que eu estudava bastante, fazia alguns exercícios em casa com meu filho, né? E então, assim, essa jornada com a neurosemântica, PNL neurosemântica, eu digo, com a PNL só foi possível, eu só me tornei trainer dentro da PNL da neurosemântica graças à neurosemântica, porque eu percebi uma facilidade na aplicação dos exercícios. Na PNL eu tinha uma dificuldade, sabe? Eu não conseguia, eu falei, não é possível. E eu gostava tanto daquilo e, sabe, insistir. Eu fiz várias escolas, várias vezes Practitioner e Master. Então, assim, aí eu vejo assim, o grande diferencial da neurosemântica, porque os exercícios eles têm uma estrutura, aquele jeito Michael Hall de ser, né? Aquela estrutura, pergunta por pergunta, né? Então é maravilhoso, então é muito fácil. Então, aí eu me tornei trainer e comecei a ministrar os treinamentos da neurosemântica. Então, agora, em março, eu vou ter a minha 23ª turma do Practitioner. E do AGP, que aqui eu também chamo de Maestria das Emoções, né? Eu já fiz 32 turmas do AGP. Não foram turmas grandes, foram turmas pequenas. Sim. 5 alunos valia, principalmente no início. Eu estava aprendendo, eu tinha até medo de turmas grandes. Legal. Sim. E foi muito bom, né? Eu sou muito grata aos meus alunos, eles não sabiam o quanto eu tremia na época. Hoje eu brinco com esse assunto. Mas foi, assim, maravilhoso. Eu gosto muito da neurosemântica, da PNL. Tanto que eu uso no consultório, né? Eu sou psicóloga também, eu uso, faço exercício com clientes dentro da necessidade. Então, a neurosemântica é uma ferramenta que nos ajuda muito facilmente a utilizar os exercícios, os padrões, como a gente chama na neurosemântica, né? Gente, posso fazer uma observação? Pode. Algum lugar está tendo retorno de voz e está dando... Eu não sei se vocês estão sentindo o retorno de voz. Está ficando difícil de entender o que a Beatriz ouve. Vocês não estão com retorno? Não? Não, para mim tá bom. Eu escuto um retorno, só que não é meu. Eu não tenho mais nada ligado. Eu também estou só com o celular. Eu também estou no celular. Eu também estou no celular. Mas tudo bem. Eu não sei se tem como deixar mudo. Se deixar mudo, eu vou tentar. Peraí. Não tem como deixar mudo. Não? Senão Tá a bom. gente, assim, pode atrapalhar, né? Tá. Eu fico com medo de atrapalhar. Eu espero que para o pessoal... Mas assim, eu te entendo. Estou acostumado assim um pouco com as lives e assim, às vezes tem essas interferências assim que vai muito de celular para celular. Mas tá bom, eu estou entendendo. Não sei como é que tá aí para você, mas eu estou entendendo a Beatriz, né?
A gente vai É mais dar ruído uma mesmo. Mas meditada. vamos seguir. A Vamos Luciana seguir. está falando, minha aluna daqui, que houve um eco ao fundo. É. Luciana, dá para ouvir, dá para entender o que a gente está falando? A Luciana e quem mais está aí nos ouvindo junto com a gente? Então, o Inês, dá uma administrada na turma que vai falando, fazendo perguntas. Quem quiser fazer perguntas, tá, gente? Tá Passa as bom. perguntas para a Beatriz. Você já viu que essa mulher entende, Uhum. né? Ela já está mais do que Menos, curtida, Cristiano. já está mais que curtida em AGP, Sessão de Desenvolvimento Pessoal, em Neurosemântica, em Meta PNL, enfim. Passam perguntas para ela que ela entende. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu passo para você, Cristiano. Aí eu invento. Aí eu invento. Se eu não souber, eu invento. Tô brincando. Oi, Inês, quer fazer uma pergunta para a Beatriz, então, para continuar o papo? Vamos lá. A gente tem como objetivo falar sobre fazer comentários, né, Beatriz? Você comentar os artigos do Michael Hall desse ano que falam sobre inteligência emocional. Então, acho que de repente você poderia começar definindo um pouco, nos termos dele, dos artigos, o que seria essa inteligência emocional e como que a gente pode se beneficiar dela, como que as pessoas podem aplicar para si ou identificar em si o seu nível de inteligência emocional. Eu acho que isso pode contribuir para a plateia. Olha, precisa ser a definição precisa dele ou pode ser o meu entendimento? Não, o entendi. É só para a gente manter É dentro porque do... se for a definição dele, eu vou pegar a cola aqui. Sim, você pode falar sobre a sua compreensão do que você entendeu no artigo dele. Tá tudo bem. Isso. Então, é interessante uma coisa que ele comenta ali, que as primeiras pessoas a falarem sobre inteligência emocional foi lá em 1960 e alguma coisa. Nossa! E ele chama a atenção porque, na verdade, o mundo começou a falar em inteligência emocional a partir do Daniel Goleman, né? E eu já tive a Sim. oportunidade de estudar outros livros dele a respeito, e para mim é um assunto apaixonante, né? Então, eu vou transformar nas minhas palavras. O que é inteligência emocional? A inteligência emocional é você ser capaz de perceber as suas próprias emoções, saber lidar com elas. Então, tanto você perceber o que você está sentindo e como utilizá-las a seu favor. Então, se eu estou num evento que a melhor emoção para eu sentir aqui é entusiasmo, nós temos a capacidade de nos colocar nesse estado de entusiasmo. Se eu, de repente, estou nervosa, ou estou preocupada, eu tenho a capacidade de sair, interromper esse estado e me colocar num estado mais adequado. Então, isso o Goleman chama de autodomínio. Então, é eu ter a capacidade de perceber o que eu estou sentindo e usar favoravelmente no contexto em que eu preciso. E também perceber as emoções, né, dos outros, para você também saber, né, como lidar, como gerenciar, né? Então, isso tem um contexto extremamente importante que o Goleman nos traz com relação à liderança. Então, por exemplo, o líder, eu não sei se vocês já viram essa pesquisa, que o Goleman cita no livro dele, que o líder, a emoção que o líder sente, ela influencia os liderados e os resultados.
Então, se o líder é um líder negativo, que está sempre de mau humor, ele vai influenciar as emoções dos liderados também para baixo, para mau humor, para emoções negativas, e que vão influenciar diretamente o resultado da equipe para menos. Enquanto que o líder que tem um bom humor, ele está sempre com emoções positivas, ele vai gerar também, e que eu gosto de usar a palavra contagiar, ele vai contagiar a sua equipe. E o que a gente percebe nessa equipe? Pessoas mais dispostas, mais ativas e, lógico, diretamente nos resultados. Então, são melhores resultados. E essas pessoas vão influenciar os outros também, os colegas de trabalho, seus clientes. Então, olha que interessante, a prática da inteligência emocional. Então, se eu aprendo a gerenciar, a ter um autodomínio sobre as minhas emoções, e ela começa pela minha percepção, né, da minha emoção, que emoção que eu estou sentindo, e eu faço o gerenciamento dessa emoção, eu vou estar impactando, né? O Goleman usa a palavra contaminando. Ele usa a palavra contaminar. Onde você vai, você contamina. Né? Eu diferenciei. Isso é eu que sou mais atrevida. Então, eu digo que as emoções negativas a gente contamina. Sim. As emoções positivas a gente contagia os ambientes aonde a gente vai. Sim. E isso é perceptível. Vocês já viram isso? Quando você chega, a emoção que você está sentindo, você chega, a emoção fala de você antes do que você abriu a boca. Né? Muito legal. Muito bom. O Gerson está perguntando aqui, Beatriz, como é que você vê a relação de inteligência emocional e o AGP? Porque, como você falou também, né, você chama ele de maestria das emoções. Então, fala um pouco para nós disso. Isso. Então, o que a gente aprende no AGP? Né? Por que eu dei o nome, inspirada no meu amigo Cristiano, que um dia falou esse nome? Nós estávamos lá no Rio de Janeiro, né, Cris? Você lembra? Fazendo o curso. E daí eu falei, uau, valeu, vou usar. Então, no AGP, tanto a gente vai aprender a conhecer os estados emocionais, e daí a gente vai dar um passo a mais, né, nos neurons, que o Michael fala também sobre os metaníveis, né? Os metaestados e as emoções a gente sobrecarrega com metaestados. Então, no AGP, você vai saber distinguir perfeitamente a qualidade das suas emoções, vai perceber que gatilhos disparam qual emoção e como você pode fazer para bloquear uma emoção que não é produtiva, não te ajuda, você mudar aquele gatilho, né? Se for um dragão, um estado mais intenso, negativo, tem um exercício para você bloquear aquele dragão. Então, você vai aprender a lidar com as suas emoções e utilizar elas favoravelmente, entre tantas coisas, né? São 14 exercícios no AGP. Sim. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que respondeu sim, né? O AGP, ele é o Acessando Seu Gênio Pessoal, né? Para quem ficou ouvindo a gente falar assim, ele é um treinamento de metaestados, né? E ele trabalha basicamente com as nossas emoções, né? Só que assim, potencializando, né? A gente e também limpando o caminho de emoções, vamos dizer assim, que contaminam, como você disse, né? Então, acho que você respondeu muito bem.
os temas do AGP, né? Eu estava vendo aqui, até diferenciando e aproveitando, vou fazer o merchan, tá, gente? Nós vamos ter o Vivendo o Gênio Pessoal, de 17 a 21 de julho. Olha só, hein? Você que gostou da sessão Seu Gênio Pessoal, você que fez com a Beatriz aí, ó, esses 30 e tantos aí, ó, tá na hora de você mergulhar no primeiro que vai acontecer aqui no Brasil, em julho, lá em Santa Felicidade, Curitiba, com o David Murphy, né, que é o Master Trainer Internacional que nós temos aí, e vai trabalhar outros 18 padrões, né? O primeiro foi 14, esses vão ser 18, e que aí vão completar, vamos dizer assim, esse mosaico aí da maestria das emoções para nós, então. E num nível muito mais profundo, né? Eu fiquei apaixonada de ver o programa, já estou inscrita, estou pronta para ir. Turma de Cuiabá que fez o AGP comigo, vamos junto, né? Do dia 17 a 21 de julho. Né? Eu vou estar lá também, Beatriz. Vou me encontrar com você. Né? Nós não vamos perder essa, vamos. Não. Então, porque assim, só colocando mais uma pitadinha aí sobre AGP e LPG, que é o Living, o AGP a gente aprendeu a criar nosso estado de gênio, aquele estado ótimo da gente realizar as nossas tarefas, nossos trabalhos, tudo aquilo que a gente quer fazer ou precisa fazer. E aqui no LPG, que é o Living Personal Genius, a gente vai desenvolver atitude. É uma coisa ainda maior. A nossa atitude de vida é vivendo esse gênio pessoal. A gente vai ter mais potencial para realizar as coisas que a gente quer realizar, porque todo mundo tem planos, todo mundo tem sonhos, e tudo isso é coisa a ser realizada, não vai brotar da terra. Então, do AGP e do LPG, é um preparo pessoal para ir para o campo, né? E aí é atitude, está num nível ainda acima de simplesmente vivenciar um estado. Mas é isso aí, gente. Que mais que a Beatriz pode nos falar sobre inteligência emocional, Beatriz? Conta mais sobre o que o Michael fala, sobre o que a gente ganha sabendo melhor como gerenciar estados e ter essa inteligência emocional. Né? O que você ganha, e eu acho que essa é uma das coisas mais importantes a nível de relacionamento. Quando você aprende a conhecer seus estados e gerenciá-los, e isso você vai fazer, não tem como você já não perceber o outro, né? E inteligência emocional é isso, eu faço comigo e percebo o outro também, né? Então, a gente desenvolve a empatia, né? A relação com o outro. Então, à medida que eu faço isso, eu entro em conexão mais fácil com a outra pessoa, né? Porque a empatia não é um simples entender o outro, é uma conexão muito mais profunda, que hoje eu percebo, até o Michael não tratou isso no Neurons, mas ele fala sobre a empatia, que é essa de considerar o sentimento dos outros e perceber como o outro funciona, e você lidar a partir disso, né, com a outra pessoa. A empatia, ela também acontece quando você está conectado com o outro, olhos nos olhos. A nível cerebral, os nossos... como é que eles chamam? Nossos... Neurônios? São os neurônios... São os neurônios específicos, os neurônios... Espelho. Isso. Sim. Os neurônios espelho, cara, sabe o que eles fazem? Eles são o maior fofoqueiro do mundo. Quando você está olhando no olho de outra pessoa, eles estão trocando informação.
Você não abriu a boca, outra pessoa não falou nada, os neurônios dos dois estão trocando informação. Olha que interessante. Não é? Então, quando você faz esse simples gesto, e isso a gente pode fazer com qualquer pessoa da nossa relação, olhar dentro dos olhos dela, você vai ter a capacidade de uma empatia muito maior. Porque você é capaz de sentir o que a outra pessoa está sentindo. Então, aí você poderá responder, e se for o caso, ajudá-la de uma forma muito melhor, né? Que mais? Que mais? Olha, eu lembrei que Então, algo a gente tem o artigo, do Michael, que se eu não me engano, o 5 e o 6, né? Ah, Que até você citou que íamos conversar sobre emoções. O que são emoções, Beatriz? afinal, que são emoções? Olha, o Michael virou minhas tripas nesses neuros. Porque ele diferencia sentimentos e emoções. E, para mim, essa bagaça era uma coisa só. Então, então, eu vou começar fazendo essa distinção. O que é sentimento e o que é emoção. Então, o Michael define assim, eu vou citar o Michael porque eu já vi essa definição de formas diferentes, tá? Então, ele diz que os sentimentos são as sensações físicas que você tem. Então, toda vez que você tiver uma emoção, você terá sensações físicas. Então, quando você perguntar o que você está sentindo, por exemplo, né? Você pode me dar o nome de uma emoção. Você pode dizer assim, eu estou sentindo alegria. Você ainda não está falando do sentimento. Então, eu falar, como é que você sente a alegria? Então, quando você vai falar das características da sensação da alegria, quer dizer, aquilo que você sente no seu corpo, você está falando dos sentimentos. Olha que interessante. Legal, né? Uhum. Então, assim, os sentimentos é muito parecido com o meta-estado, né? Parece, né? Com a ideia do meta-estado que o Michael fala, né? Ou tem uma distinção também? É uma Patrícia, o que você acha? distinção grande. É uma distinção grande. Então, o que é? Bom, o que é uma emoção? Vamos voltar, né? Dar um passo antes. O que é uma emoção? Uma emoção está diretamente ligada a um pensamento. Então, você pensa algo e aquele pensamento vai gerar uma emoção em você. E vai gerar uma sensação física em você. Então, por isso que o Michael usa aquele hífen, dizendo é um estado mente, corpo e emoção, quando ele coloca essa definição. Então, a sensação no corpo, ele define sentimento. E a emoção... Não, a sensação no corpo é sentimento. O que é a emoção? A emoção nasce quando eu tenho um pensamento. E o que vai diferenciar um pensamento do outro? Olha que interessante isso que ele fez no Neuro 6, né? Ou no 5, já esqueci. Qual deles esqueci. Mas, então, ele nos diz o seguinte, que aí entra a questão dos significados, da semântica. Então, se frente à mesma situação, se eu considerar aquilo, se eu tiver um pensamento, eu vou dar um exemplo, eu gosto de trabalhar com exemplo. Então, por exemplo, vocês me convidam para fazer uma palestra, né, lá para 1000 pessoas. E daí qual é a emoção que eu vou sentir? Vai depender do pensamento que eu tive. Então, porque ele fala muito da fisiologia das emoções. Então, se eu der um significado, por exemplo, meu Deus,
1000 pessoas. E eu pensei, será que eu vou dar conta? Que tipo de emoção eu posso sentir? Eu vou, talvez, ter medo. Tal. E olha a diferenciação que ele faz. Eu sinto o medo se eu não dou conta de lidar com a coisa. Se eu dou conta de lidar com a coisa, eu sinto raiva. Ou eu posso ficar completamente congelado se aquilo criou um apavoramento em mim. É quando dá aqueles brancos e você não consegue responder. Mas isso tudo está ligado ao significado. Então, veja, o convite é o mesmo. Você me chamou para uma palestra. E fazer uma palestra para 1000 pessoas, eu posso. Então, eu primeiro pensei, eu posso sentir medo, raiva ou ficar congelado, que são as respostas neurológicas frente a algo impactante. Mas, sentindo as mesmas condições neurológicas, eu posso pensar, nossa, que oportunidade incrível! Uhul! Vou lá para Minas Gerais fazer uma palestra para esse monte de gente. Então, eu posso ficar entusiasmada, eu posso ficar excitada. Uau! Então, eu gero a qualidade do significado que eu dou vai fazer com que eu sinta uma coisa ou outra. Olha que interessante. Então, assim, o conteúdo, o que está acontecendo do lado de fora é a mesma coisa, um convite para fazer uma palestra. Mas como eu me sinto em relação àquilo, o significado que eu dou para aquilo vai fazer com que eu sinta ou emoções positivas, super bacanas, ou emoções negativas que vão me gerar dificuldade para fazer o que eu fui convidada. Beatriz, parece que então, o que você pensa, se você conseguir administrar seus pensamentos, você consegue, então, gerenciar suas emoções? Será que esse seria um passo para gerenciar as emoções? Exatamente, esse é o passo. Né? Quer ver um exercício interessante que eu uso? E eu aprendi de uma forma, mas no livro do Goleman, O Cérebro e a Inteligência Emocional, ele faz um relato de um uso numa escola lá nos Estados Unidos, e eu gostei muito e tenho passado adiante. Lá eles usam como um semáforo. Olha que interessante. Então, assim, aquela emoção que eu estou sentindo é uma emoção que criou um impacto em mim? Um medo, uma ansiedade, uma raiva, né? Então, opa, luz vermelha. Luz vermelha se acende. Qual é o próximo passo? Então, aí eu pensando em autorregulação, autodomínio. O que eu posso fazer se eu estou impactada com aquela emoção? Então, eu brinco muito com meus clientes, eu falo assim, ó, põe o dedo aqui. Põe o dedo aqui. Essa aqui é a melhor ferramenta que você tem. Então, respira profundamente, porque o que acontece a nível neurológico? Quando eu passo por uma emoção, um evento que me gera estresse, medo ou raiva, o meu corpo se prepara para reagir, a minha respiração vai ficar muito curta, diminui o oxigênio do cérebro. Então, o que acontece? Se eu respiro, que é no amarelo do sinal, do semáforo, se eu respiro, imediatamente eu começo a oxigenar. Então, quem faz práticas de respiração sempre consciente,
é mais inteligente. Olha que detalhe interessante. Uhum. Então, quando eu respiro, eu acalmo o meu sistema. Então, assim, o vermelho, o que quer dizer? Pare, não haja, não reaja. Pare, respire. No amarelo, eu vou pensar quais são as minhas alternativas para responder a isso que está acontecendo. Então, uma vez analisada uma situação, no verde, eu vou tomar atitude, eu vou responder ao invés de reagir a partir da escolha que eu fiz. Olha que interessante. Eu achei muito legal essa do semáforo, né? Porque pare, atenção. Então, lembra, respirar, que alternativas eu tenho? E isso pode ser em qualquer contexto. Uma fechada no trânsito, você leva aquele susto enorme, né? Respira, uau, o que eu faço aqui? E a gente é capaz de responder com tranquilidade. Então, esse uso consciente, a percepção, e eu acho que a grande sacada é você estar atento, percebendo qual emoção, como você está, qual é o seu estado emocional a cada momento. Então, se eu tenho essa consciência de como eu estou agora, quando algo de fora vem e muda o meu estado emocional, eu sou capaz de, gerenciar meu estado. Respiro e, como eu vou responder a isso? Então, eu gostei muito dessa dica do Goleman, né? E mais, gente? Sim, sim. O Goleman, ele trabalha muito essa questão da respiração, da meditação, não é verdade? Justamente porque o combustível das emoções é o oxigênio. Você fez recentemente um curso de respiradora, né, Beatriz? Sim. Abre um parênteses aí. Acho que cabe também, né, falar um pouquinho mais da respiração. Gente, a respiração é vida, né? Então, quando nós nascemos, literalmente, se a gente literalmente. não respirar, se você não respira naturalmente, o médico vai te dar uma palmada na bunda, toma, respira, nego. Então, respiração é vida. E a gente observe quantas vezes nós não respiramos direito. E quando que nós não respiramos direito? Justamente quando nós vivemos uma experiência traumática, aquele impacto faz com que a gente retese o corpo. A gente fecha a nossa respiração. E essa é a pior resposta que a gente pode ter. Então, assim, a gente fazer exercícios para respirar, né? No respiração de renascimento, a gente aprende a liberar traumas através da respiração. É muito bacana. Mas se você, no dia a dia, fazer prática de respirar, inspirar e expirar pelo nariz, você começa a ter pleno domínio. Não existe estado de ansiedade quando você respira naturalmente, quando você dá atenção à respiração. E eu estou falando daquela ansiedade exagerada, né? Que a pessoa não dá conta de lidar com as coisas. Porque um pouco de ansiedade faz parte da vida, né? Sim. Falando de meta-estados, né? Então, assim, o que o Michael nos traz ali? As emoções, quando a gente fala de uma emoção nunca é igual. Então, se eu falar que eu estou alegre, vocês dois falarem que estão alegres, cada um vai estar sentindo a alegria de uma forma. E vai depender dos significados que você deu e meta-estados que você atribuiu. Então, eu posso sentir sobre uma emoção, pensar sobre uma emoção, pensar e sentir sobre um evento, sobre uma emoção. Então, a gente cria meta-estados.
E quando eu sobrecarrego uma emoção, eu posso sobrecarregá-la positivamente ou negativamente. E como a gente faz isso? Bom, algo aconteceu e eu pensei algo, né? Imagina, deixa eu pensar no exemplo. Então, por exemplo, vocês me convidaram para esse podcast, eu falei, uau, uma oportunidade, né? Então, mas ao mesmo tempo veio várias emoções. Veio oportunidade, veio, nossa, eu vou ter que me preparar mais. Será que eu estou pronta para isso? Então veio uma preocupação junto. Veio outras emoções, veio alegria, veio entusiasmo, mas daí veio, uau, né? E como vai ser? E tal. Então, assim, ao tempo todo, as nossas emoções, elas estão mudando, porque a gente não sente uma coisa única, que é o que o Michael chama de metaníveis. Então, eu estou sentindo alegria, daí eu dou um significado para essa alegria, já não é mais só alegria. E eu posso trazer um significado positivo, como eu posso trazer um significado negativo. Então, eu altero o componente daquela emoção. E eu vou criando vários. Então, assim, cada pessoa vai sentir as emoções de formas variadas, dependendo de cada momento do que ela tiver vivenciando, pelos significados que ela está atribuindo a cada momento. Então a gente nunca vai saber, mesmo que a pessoa diga assim, eu estou feliz, eu estou triste, eu estou angustiada, eu estou alegre. A gente tem uma pista para que lado a pessoa está sentindo. Mas certeza a gente vai ter que cavucar, fazer perguntas, meta-perguntas, para saber exatamente o que a pessoa está sentindo. Legal. Show de bola. Muito bom, muito bom. Então a Beatriz, assim, ela desempacotou mesmo aí os neuros, né? E falou de alguns neuros. O mês todo, né, de janeiro, fevereiro, o Michael, né, nos trouxe, né, esses vários artigos. A gente está falando mais ou menos até o número 6. Aí já tem o 7, 8, 9, 10. E eu não sei se você tem mais alguma coisa, mais alguma pérola para entregar para nós de todo esse conhecimento da inteligência emocional que você tem, Beatriz. Tem mais alguma coisa que fica faltando para a gente? Olha, tem muito mais coisa. Sabe aquela coisa que você fala, puxa, podia ter falado sobre isso também? Isso vai acontecer quando ele desligar. Mas, isso, vai ser no final. Então, uma coisa interessante, por exemplo, que o Michael também faz, ele diz que as emoções, elas estão em relação ao mapa e ao território. Olha que eu achei muito curioso isso, né? Muito interessante. Então, o que é o mapa? É a nossa forma de representar internamente. Então, as nossas crenças, a nossa forma de pensar. E o que é o território? O território é quando eu estou lá vivendo a experiência. E ele traz um exemplo de alguém que foi dirigir. Né? Ele dá o exemplo dos Estados Unidos, eu vou dar um exemplo de Cuiabá. Né? Então, por exemplo, eu dirijo tranquilamente aqui em Cuiabá, está dominado. Então, o meu mapa para dirigir em Cuiabá é de boa. Daí eu pego o meu carro e vou para a capital São Paulo. Gente, como vocês acham que eu vou me sentir lá em São Paulo? É lógico que eu vou ter estresse, eu vou ter medo, eu vou ter um monte de coisas. Por quê? O meu mapa está preparado para muito menos. Eu chego lá, São Paulo exigia muito mais de mim. Então, como eu não estou
né, preparado. O meu mapa não tem tudo que eu precisaria para dirigir lá em São Paulo. Eu vou navegar por emoções mais negativas. Agora, eu estou aqui dominada em Cuiabá, eu vou aqui pertinho, 60 quilômetros, Chapada dos Guimarães, que é um lugarejinho que o povo vai para passear. Eu chego lá, eu desfruto. Primeiro que é no alto, é uma vista maravilhosa, tem cachoeiras, é um espetáculo. Estão convidados para vir aqui conhecer. Oba. Eu adoro ir lá tomar banho de cachoeira. Uhum. Então, assim, eu vou para lá, tá tudo dominado. Meia dúzia de rua, rapidinho, você conhece tudo. Então, assim, o meu mapa é muito mais preparado para que aquele território. Então, eu vou chegar lá, eu vou desfrutar, eu vou sentir alegria, eu vou. Então, essa é a relação que o Michael faz das emoções com relação ao mapa e o território. Bacana. Muito bom, muito bom. E o mapa tem aquela pergunta, né, provocativa do... Ih, agora fugiu o nome. Do que ajudou o Robert Dilts, o Gregory, lá, o... Bates? Esqueci o sobrenome. O Bates, o Gregory Bates. Ele vai falar assim, o que há entre o mapa e o território, né? São as emoções, né? São as emoções, né? O que há entre um e o outro são as emoções. Muito legal. Quanto você, na verdade, está preparado para aquela situação. Né? Uhum. O quanto eu me sinto. E aí é uma coisa bacana, você falou do AGP. No AGP, também no Practitioner, no AGP a gente faz o estado de gênio, pessoal. No Practitioner, a gente cria o estado de excelência, o círculo de excelência. Né? O que é? A gente agrega estados, ancora um estado emocional, que pode ter várias características, então pode ser, por exemplo, segurança, alegria, entusiasmo, né? Seriam 3. Eu crio esse estado emocional, quer dizer, é um estado emocional composto de 2 meta-estados, para eu lidar com uma situação ou situações. E eu acho esse exercício, gente, é um dos exercícios que eu acho mais fácil, mais simples e mais espetacular de prática, né? Porque você cria um estado para você estar. Então, qual é o melhor estado para eu estar em determinadas situações? Então, você pode criar várias bolhas de estado, né? Porque a gente cria aquela bolha. Então, eu posso criar vários estados com características diferenciadas para cada situação, para o profissional, para o pessoal, né? Por exemplo, um para brincar com o meu netinho, outro para eu ir atender meu cliente, outro para eu responder para o empresário, e aí vai. Legal. Beatriz, posso fazer uma última perguntinha? Porque o tempo também está acabando. Aí você pode responder brevemente, tá bom? Sim. Sobre gerenciar estado, tem um estado que eu acho que está assolando assim, muita população, a maioria de nós, que é o estresse. E o Michael fala que o estresse, se você não souber gerenciar, é uma energia que vai voltar contra si e isso gera doenças psicossomáticas, problemas, né? Você tem alguma dica para dar para as pessoas que estão aqui com a gente, que de repente podem estar passando por estresses? Isso. Então, assim, o estresse é uma condição natural até certo ponto, não é? Então, todas as emoções são naturais. Agora, quando a gente sobrecarrega um estado de preocupação, com ansiedade, eu sobrecarrego, então eu criei metaníveis e a gente pode chamar de estresse. Por quê?
o nosso corpo, ele passa por um estresse natural, né? Quando por exemplo, eu estou aqui, eu escuto um barulho, parece que alguém arrombou minha porta. Imediatamente, o meu corpo vai criar toda uma condição. O sangue vai para as extremidades, né? O coração acelera, a pupila dilata, a respiração muda. Para quê? Ou para eu ir lá enfrentar quem está entrando na minha casa, ou para eu sair correndo rapidão, né? E se eu sentir que eu não dou conta nem de correr, nem de enfrentar, eu vou ficar congelada. Então, isso é algo que acontece naturalmente. Daí eu vou ali, olho e falo, ixi, esse barulho não era aqui em casa. O que acontece? Imediatamente o meu corpo volta a estabilizar ao natural. Então, como que nós nos colocamos em estresse nesse nível? Nós sobrecarregamos com pensamentos, com significados. Okay. Então, a gente se diz, então não é algo que é natural. Eu faço, nossa, eu estou trabalhando muito, meu patrão está me pagando pouco, minha mulher não está me valorizando, meu filho, não sei o quê. E eu vou criando tantos, eu vou me dando tantos significados desempoderadores e associando mais emoções negativas, e eu crio um pacotaço. E daqui a pouco o meu sistema está gritando. E o que a neurociência nos fala sobre isso? Se eu mantenho isso a um prazo mais prolongado, eu vou gerar doença no meu corpo. Então, à medida que eu me mantenho sentindo e pensando emoções negativas, eu adoeço fisicamente. Então, esse estresse ele foi ocasionado por um bombardeio que nós mesmos criamos. E essa é a grande bênção, porque se fui eu que criei, eu tenho o poder de descriar, de mudar isso. Então, assim, no meu canal do YouTube, eu tenho gravado um exercício para você fazer a mudança, né, dos estados, né, o círculo de excelência que eu citei, né? E, então, assim, nós podemos mudar qualquer estado. Né? Perfeito. Cris, com você, Cris, está fechando o tempo. Fechando com todo esse conhecimento, toda essa bagagem aí da Beatriz. Quero te agradecer, viu, Beatriz? Obrigada. Fala aí agradeço. Eu que agradeço. Fala seus endereços aí para o pessoal te achar. Você falou YouTube, Instagram, fala tudo aí para a turma te encontrar. Aqui no Insta é Beatriz com Z, BRUEH. Nos outros, no meu site, no meu YouTube, tudo é Beatriz Brimiller. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Consigo? Consigo. Beatriz. Que legal. Não, mas aí o seu Instagram ele aparece, né, para nós. E o YouTube... Aí, ó, Beatriz Brimiller. É o meu nome, tanto o meu site, então, beatrizbrimiller.com.br, né? E esse ano tem lançamentos novos workshops que eu estou criando. E também no YouTube tem vários exercícios de relaxamento, né? Você falou em estresse. Tem vários exercícios de relaxamento e coisa, que é uma das formas da gente ir controlando o estresse e dominando, né? E no meu site, eu criei um e-book que é Medo, Amigo ou Inimigo, que está lá disponível grátis. É só você entrar lá e pedir o seu e-book. Legal. E tem exercícios para tudo isso, inclusive para estresse. Legal.
Boa, boa, legal, valeu. Obrigado, viu, minha companheira Inês? Ô, Valeu, Cris, obrigado. aqui, deixa eu te falar, a Sarita Cabral pediu detalhes sobre o encontro lá do LPG. Se ela estiver aqui online ainda, Sarita, a gente vai Sim, enviar para você, tá? tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ela gostou também da frase fantástica de sentir o outro apenas no olhar. Às vezes ela acho que vejo a alma do outro. Pode cair Mas a live, vamos tá, encerrar. mas eu E aí, acho que era assim, só isso. né? Obrigado. Obrigado, Obrigada, viu? Gerson, meu amigo, você que esteve aí conosco. Obrigado, Beatriz. Obrigado a todo mundo. Gratidão, Até a obrigada, meus próxima. amigos. Até um Obrigada. abraço e boa noite. Até mais. Valeu, valeu, Nosso gente. Até o encontro. próximo. Tchau. Tchau, tchau.